Fala, turminha do YouTube, aqui Vinícius Luiz na área. Vamos para mais um conteúdo importantíssimo para você que deseja ter uma carreira profissional. É isso mesmo, você que me acompanha aqui, você que é inscrito aqui no meu canal, você sabe muito bem que este canal ele é próprio de licitação. Então, se você está infeliz no seu trabalho, quer buscar uma nova perspectiva profissional, saiba do seguinte, que aqui tem a playlist de carreiras profissionais. E aqui eu estou citando consultor em licitação pública, uma oportunidade para você desenvolver consultorias em licitações e contratos administrativos. Agora eu peço uma coisa para você, viu? Se você não é inscrito ainda no meu canal, meu querido e minha querida, dê aquela moral aqui, porque o professor aqui já cresceu muito, 1,98 m de altura. Agora eu preciso fazer com que o YouTube, o algoritmo, entenda que eu tenho que crescer também, porque eu ainda estou pequenininho ainda, tá certo? Então dê aquela moral. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, porque sempre que eu disponibilizar conteúdos aqui, o que você vai chegar aí? A notificação, e você pode ser logo um dos primeiros a consumir este conteúdo. Saiba que aqui o meu canal ele é específico de licitações e contratos administrativos. Aqui, você que assiste a playlist de consultor mirando ser consultor em licitações, observa o seguinte, olha lá a playlist de servidores públicos. Olha lá, você já está aprendendo com aulas para servidores públicos. Você está aprendendo com os empreendedores que desejam vender e prestar serviços ao governo. É isso mesmo. Aqui eu ensino para todos vocês. Empreendedor, servidor público e você que deseja ter uma carreira profissional. Então fica aqui, fica comigo, vamos em frente. Uma aula super tranquila, prometo que serei bem rápido nesta aula, tá bom? Para também que vocês aproveitem o conteúdo, façam anotações, retirem suas dúvidas e fico aqui para poder explicar, trazer orientações, porque meu objetivo é realmente trazer informações para vocês, tá certo? E se você deseja conhecer a minha rotina diária, se inscreva aqui no Instagram, tá bom? Tem aqui no meu canal um Instagram, oportunidade que você pode me acompanhar, ver minha rotina, como é que eu falo de licitação, como é que eu abordo o assunto nos stories. É bem bacana para que você possa se manter conectado neste ambiente, tá certo? Vamos em frente, vamos para a nossa aula. Bacana demais, uma aula importantíssima. Se você está enjoado do seu chefe, você está enjoado de entrar no ônibus todo dia, perfeito, tranquilo. Agora vamos ter mudanças. E começa agora. Na verdade, já começou, porque se você não assistiu às outras aulas, você está perdendo tempo, meu querido, minha querida. Vai lá assistir, tá certo? Vamos nessa. Turma, carreira profissional em contratação pública, consultor e licitação, como vender consultoria sem investir em anúncios. O que você tem que entender é o seguinte, que os anúncios estão cada vez mais caros. Tá caro. Investir em tráfego pago está caro. Tá muito caro. Sabe por quê? Porque incidido, tributação, o preço de custo do lead está mais caro do que lá atrás. Em 2018, 2019, 2020, o custo do lead era muito mais barato do que hoje. Hoje está muito caro. Então, o tráfego em si está muito caro. Olha a quantidade de vezes que eu repeti isso aqui para você. Então, o que você deve enxergar? Poxa, tá caro. Tem como eu prestar serviço de consultoria sem investir em anúncio? Sim, é plenamente possível. Você não ter preocupação de construir página de vendas de alta performance, ter entendimento sobre copyright, você ter entendimento sobre traqueamento de dados, ou seja, campanhas, otimização de campanhas, você não precisa disso. Você que iniciará, pega a solução aqui. É possível conseguir clientes sem anúncios? Sim, principalmente no início.
No início, você não precisa pegar orçamento teu e inserir diretamente em tráfego pago, anúncios. Não faça isso, porque de certa forma você estará o quê? Queimando dinheiro. E não é isso que você precisa neste exato momento. Quando você inicia na carreira de contratação pública, atuando como consultor em licitações, você precisa do quê? De construção, de autoridade, que gera confiança nos empreendedores. De nada adianta você investir em anúncios se você não consolidou ainda a sua autoridade. Você, ao menos, se expor na internet trazendo uma informação na área. Eu não estou dizendo que você tem que estar no topo dos profissionais. Eu estou dizendo o seguinte, como que você está no início, você precisa realizar esse aperfeiçoamento profissional. Você precisa construir essa autoridade em você para que você não fale besteiras para esses empreendedores aqui que vão colocar dinheiro na empresa de vocês, que vão realizar um contrato de consultoria com vocês. Porque se você não tem autoridade, você não consegue gerar confiança nessas empresas. Consegue entender? Então, para que você vai investir em tráfego pago agora? Não é o momento para quem está no início, tá? Primeiro, é isso. Gerando autoridade, você gera confiança. Gera confiança nos clientes. É esses empreendedores aqui que vão pagar pelos seus serviços. Tá certo? Mas pensem nisso, estruturem isso na mente de vocês, que é construção de autoridade. A construção de autoridade gera confiança nos clientes. E um cliente indica para o outro. Você consegue entender que daqui é uma teia. Vai crescendo, vai crescendo. Porque se você gera confiança para o cliente, você está gerando resultado para ele. E ele, muitas das vezes, vai lhe indicar para outros empreendedores. Consegue entender? Então, por isso que você não precisa queimar dinheiro agora. Tá certo? Prosseguindo. Produza conteúdo. Exatamente o que eu falei. Você precisa construir conteúdos. Por quê? Quando você é visto, você trazendo uma informação concreta, uma informação fidedigna à realidade do mundo das licitações, você construir uma informação que pega numa dor de um determinado empreendedor, você construir uma informação que pega na dor do empreendedor na licitação, isso é conteúdo riquíssimo para que você construa sua autoridade que gera confiança nos clientes. E os canais para que você possa gerar este conteúdo, você vai definir. Será que são todos? Será que eu vou pelo caminho do YouTube? Ou vou para o caminho do Instagram? Ou vou para o caminho do LinkedIn? Ou vou pelo caminho do WhatsApp? Você, meu amigo e minha amiga, que está transtornado com a sua carreira profissional, você não gosta, você fica chateado, você quer sumir do seu local de trabalho, você tem que manter a calma. Você precisa se aperfeiçoar o seu conhecimento em licitação e contrato administrativo. Porque você precisa aperfeiçoar de forma que você traga as suas informações para esses canais. E eu digo o seguinte, não tem como deixar de ter um LinkedIn. Você tem que sim ter um LinkedIn, construção da sua autoridade, o seu perfil, as informações, uma foto bacana, bem arrumado, bem trajado. Estou falando para você colocar um terno de 5 mil reais, de 1.000. Não, não é isso não. Você está bem arrumado, tá certo? Não está jogado, porque identidade visual de cara. Consegue entender? Então, você pode se posicionar no Instagram. Comece Instagram, publicando um post
sobre licitação e publicando uma notícia, você demonstrando, por exemplo, às vezes no começo você pode ter alguma dificuldade de vir a público. Isso é uma questão que acontece com muitas pessoas, tem dificuldade de se expor, mas isso é um trabalho que pode ser o quê? Realizado. Essa exposição, você consegue quebrar essa barreira. Tenha certeza disso, porque você não consegue se expor quando você não tem um conhecimento. Você tem medo, você tem receio. Então isso tem como ser trabalhado. Não precisa, primeiramente, você sair colocando a sua cara no Instagram, não. Vai publicando os posts. Vai olhando o engajamento desses posts. E depois você vai o quê? Observando esses posts, você vai estudando sobre esses posts e você consegue gravar um story sobre esse post, daquilo que você já escreveu. Consegue entender? Então vai te dando uma segurança maior para o exercício da sua atividade profissional. Posteriormente, você pode ir para o canal do YouTube, igual eu estou fazendo aqui. Você pode abrir um canal para você no YouTube. Você pode olhar aqui para o meu canal, tirar experiências, tirar conhecimentos e partir para o seu do YouTube. Consegue entender? Então foi para você copiar aquilo que eu estou fazendo. Olhou, porque as pessoas vão identificar. Mas o seguinte, você pode tirar ideias, poxa, uns horizontes assim de informações. Isso é bacana e eu fico feliz. Eu só quero ajudar, tá certo? Então, o canal no YouTube, você vai demonstrar o seu conhecimento, o seu raciocínio crítico sobre o processo de licitação, sobre a fase de execução do contrato. Você vai enxergar isso. Você vai conseguir consolidar cada vez mais a sua autoridade através destes canais. Tá certo? Isso é importantíssimo, tá bom, turma? Prosseguindo. Você tem que resolver, o consultor em licitações, ele resolve problemas, porque o empreendedor que vende e presta serviços ao governo, ele tem problemas para resolver. E às vezes ele se esbarra em um problema que ele tem muita dificuldade de resolver e ele acaba buscando um profissional que lhe auxilie nessa empreitada de resolver o problema. Então você é o quê? Um resolvedor de problemas. Então você não precisa vender consultoria. Consegue entender? Quando você vende consultoria, você tem que fazer um trabalho de oratória muito forte. Porque agora, quando um empreendedor, o cara está com algum problema e ele sabe que você sabe resolver esse problema, a venda está feita praticamente, tá certo? Você só vai fechar negócios. Então, o empresário no ramo de licitações que vende e presta serviços, ele procura, muitas das vezes, o empreendedor novo que está iniciando, ele procura o consultor para realizar cadastro no SICAF. Ou, às vezes, se já empreende no ramo das contratações públicas, esse empreendedor está com algum problema no compras governamentais, não está conseguindo acessar o SICAF por algum motivo, ele vai procurar um consultor. E você pode o quê? Resolver esse problema para ele. Ele pode estar com dúvida no edital de licitação, você pode resolver esse problema para ele. Ele pode ter dúvidas na formação de preços, você pode resolver esse problema para ele. Ele pode ter um problema na fase recursal, na condução da sessão pública pelo pregoeiro, ele está com um problema ali. E você pode resolver este problema para ele. Então perceba o seguinte, são situações que você, como consultor, pode resolver. Consegue entender? Você pode resolver. Mas para isso você precisa do quê? Do conhecimento. Não dá para você assumir atividade de consultoria em licitação porque é algo sério. Isso é algo sério, seríssimo. Tem muitas empresas aí que vendem, empresários aí que vendem para o governo e acha que é fácil, ele vai fazer a mesma coisa trazendo consultoria para outros empreendedores. É aí que muitos se enganam. Muitos se enganam. Consultoria é uma coisa. Vender e prestar serviço ao governo é outra coisa. São situações diferentes. São ramos de negócios diferentes.
ainda que haja uma similaridade entre o ramo de negócio, licitação. Consegue entender? Então são questões totalmente diferentes. Aqui, consultoria é uma outra realidade, totalmente diferente de vendas e prestação de serviço ao governo. Desenvolva relacionamentos com quem? Com os seus clientes, empresários da sua cidade. Você sempre vai conhecer alguém que está empreendendo em alguma coisa. Você, às vezes, conhece alguém que é dono de uma mercearia, dono de uma loja de construção, dono de uma loja de informática, alguém que está querendo empreender e você pode ser o consultor desse novo empresário. Então, você pode ter relacionamentos com os contadores da sua região. Você fazer um contato ativo, chegar, falar, marcar uma reunião, às vezes via Meet, via Zoom, trocar ideias para que você possa desenvolver sua consultoria com essas empresas que estão aqui, ó, junto a esses contadores. Você pode participar de associações comerciais, você vai ter o quê? Network, relacionamentos. Pense nisso. Em nenhum momento eu estou falando aqui tráfego pago. Você não precisa de tráfego pago agora. Você não precisa de anúncio. Você não precisa de anúncio. Você está vendo que você consegue seus clientes sem anúncios. Sem anúncios. Você não precisa. Você consegue iniciar sua consultoria sem anúncio. Ah, não, professor, eu tenho um capital aqui que eu consigo jogar um anúncio, mas não faço isso agora. Não precisa fazer isso agora. O que você deve procurar? Conhecimento que vai lhe gerar o quê? Autoridade. Que vai lhe gerar o quê? Confiança para seus clientes. Consegue entender? Conhecimento que gera autoridade, que gera confiança para os seus clientes. Então é isso que vocês têm que entender. Não precisa de anúncio agora. Não precisa. Não precisa injetar dinheiro. Guarde esse recurso em outro momento. Tá certo? Faça um excelente trabalho. O marketing é o resultado de atendimento de qualidade. Não dá para você tratar o empreendedor, a empreendedora, de qualquer jeito. Aquele empreendedor que quer vender para o governo e você tem um tratamento jogado para esse potencial cliente. Você tem que ter um atendimento de qualidade. Se você fala que vai entrar em contato às 14 horas, você tem que entrar em contato às 14 horas. Caso você não consiga entrar em contato às 14 horas, anteriormente você deve comunicar ao seu cliente. Consegue entender? Você tem que ouvir mais. Não é só você falar, deixa o seu cliente falar, ele quer vender. Olha, eu quero vender gêneros alimentícios para o governo. Como é que eu faço? Eu tenho que ter um capital elevado, e eu tenho que ter contabilidade, eu tenho que pagar imposto. Como é que funciona isso? Então você vai ouvindo e depois você fala, porque até no subconsciente desse potencial cliente, ele quer falar, ele quer expor. E você armazena essas informações, vai ouvindo, e depois você vai conduzindo a sua tratativa com ele. Então, sempre você ser o quê? Transparente. Toda clientela você tem que ter o quê? Transparência. Você falar para ele, olha, esse tipo de licitação aqui não é o caso para você. Essa licitação aqui vai te consumir num primeiro pedido em torno aí de R$200 mil. Será que você tem potencial para poder sustentar uma contratação como essa? Consegue entender? Aí é diferente daquele consultor. Ah, não, vamos entrar, dá bom, vai dar certo. Conseguiu entender? Então, é essa a perspectiva, você ser transparente de verdade, porque isso aí gera confiança nesse cliente. Você ser organizado, ser organizado com os documentos, com as propostas das empresas, consegue entender? E você tem que ter um pós-venda muito bem
feito. Olha, poxa, você prestou um serviço de consultoria e como é que é o pós? Vamos entender como que foi o resultado para o cliente. Porque se você fez um excelente trabalho, ele vai contratar com você de novo. Ele vai contratar com você de novo, tenha certeza disso. Ele vai contratar com você. Então, por isso que você tem que ter ali um CRM, para que você possa controlar as comunicações com os clientes. Porque você consegue controlar as fases de cada cliente. Consegue entender? Então, isso é um trabalho que dá para ser feito. Às vezes, investir em tráfego pago, você não precisa agora. Contrate um CRM, tá bom? Porque vai ajudar você a gerenciar esses contatos, tá bom? Conclusão. Antes de investir em anúncios, olhem só, hein? Produza conteúdo, tem que produzir conteúdo, não tem jeito, tem que produzir conteúdo. Como que você vai prestar serviço de consultoria em licitação se você não produz conteúdo? Será mesmo que esse empreendedor terá confiança em você? Tem perfis, por exemplo, no Instagram, que é só foto. Foto assim de produzido, né? Por essas você monta a foto e tal, você faz a publicação de coisas assim, artigo de lei, inciso, a linha, fature, venda para o governo e feche contrato de 100 mil, essas coisas. Aí tá lá, consultoria. Não, pô, não tem ninguém. Quem é a pessoa? Hoje em dia as pessoas estão conectadas com... Hoje em dia não. As pessoas se conectam com pessoas. A pessoa vai olhar para o seu perfil, só tem foto lá. Imagens gerais produzidas pelo chat GPT, inteligência artificial, Gemini, Cloud, essas coisas. Entendeu? Então, o que eu estou falando aqui para você é que você tem que produzir conteúdo e quando trata-se de consultoria em licitação, você tem que sim se expor. Você tem que ir para o palco. Porque a internet é um palco que você se posiciona e terá milhares de pessoas, milhões de pessoas te visualizando. Certamente, essas pessoas, esse círculo, terão pessoas que serão seus seguidores, porque gostaram do seu trabalho. Então, a produção de conteúdo, ela é essencial para que você cresça profissionalmente nessa área. Não tem como. Diante da produção de conteúdo, você vai o quê? Desenvolvendo a sua autoridade. Você se posiciona, as pessoas lhe enxergam, sabe quem é você. Às vezes, essa pessoa ela vai olhar uma coisa na internet, poxa, deixa eu ver lá o que fulano fala sobre isso. Deixa eu ver se ele tem post sobre isso. Isso é o quê? É autoridade. Então, a produção de conteúdo é o caminho, é o início, porque ela contribui muito para a geração de autoridade. Esteja próximo do mercado. Você tem que estar nessa área a todo momento, porque você estando próximo do mercado, você vai se conectar com vários empreendedores, você vai conseguir sim formar sua clientela. Percebam? E as pessoas vão lhe conhecer cada vez mais. Então, sempre demonstre que entrega de resultado. Você sim tem que trabalhar isso. Trabalhar de qual forma? Expor os resultados para os seus clientes. Porque isso é importante, isso é uma prova social. Prova social importantíssima. Você manda, às vezes, um WhatsApp para o seu cliente, pergunta, e aí, como é que foi? O que você achou do serviço? Ele vai escrever. Aquilo ali é uma prova social. E você pode o quê? Publicar essa prova social nos seus stories. Você comentar a atividade que você realizou. Quem está te assistindo nos stories vai ver, poxa, olha o que o cliente falou, então esse cara, pelo visto, trabalha bem. Olha aí a confiança sendo estabelecida, sendo gerada. Confiança. Então isso é importantíssimo. Você tem que sim divulgar os seus resultados, porque assim você se destaca.
Tá certo? Então, não adianta, turma, produza conteúdo, esteja próximo do mercado, entregue resultados. Tem que entregar resultados. O resultado, eles têm que vir. Não tem como. Ah, não, tem que vir resultado. Porque se não vem resultado, como que você vai cobrar por uma prestação de um serviço de consultoria? E fique atento, viu que eu falei cobrar? Tem uma aula aqui no canal específica quanto cobrar por consultoria em licitação. Assiste essa aula aí, viu, meu filho? Se você não assistiu, você está perdendo, porque aqui tem conteúdo riquíssimo para que você possa prosperar profissionalmente. Se você está querendo, você quer mudar de carreira profissional, você não está se sentindo bem, então observe aí lá a playlist. E sempre você vai pedir indicações. Ou seja, se você vai obtendo resultados, solicita ao cliente que ele te indique para outros empreendedores. Porque quando um empreendedor ele vê que você é bom, você realmente faz um trabalho realmente bacana, legal, que entrega resultado, ele vai te indicar. Ele vai falar para você, ó, tô te indicando para um colega, para um amigo que tem uma empresa assim assado. Ele vai entrar em contato com você. Ou vou te mandar o contato aqui, você já faz contato com ele. Eu já falei com ele previamente. Então, você pode o quê? Pedir indicações. Ela é essencial. Então, você não precisa disso aqui, ó. Anúncios. Agora. Não precisa investir em anúncios. Pensem nisso que eu estou falando para você. Não precisa. Não precisa. Ainda, se você está com a graninha guardada, você não precisa investir em anúncio. Olha a quantidade de vezes que eu estou falando para vocês. Depois eu posso falar para marcar uma aula aqui própria para quê? Se você tem em caixa determinada quantia, invista nisso para o início da sua consultoria. Porque tenho certeza que vai lhe ajudar muito do que investir em tráfego agora, certo? Você vai praticamente queimar dinheiro. E não é isso que eu recomendo para você, que vai atuar com consultoria em licitações e contratos administrativos. Turma, pense nisso aqui que eu falei com vocês de novo. Registre aí, tatue na testa de vocês isso aqui, ó. Produção de conteúdo, desenvolva a sua autoridade, esteja próximo do mercado, entregue resultados e peça indicações. Tenho certeza que vocês terão sucesso. Então, gostou? E aí, gostou desse vídeo, turma? Volta aqui para mim agora a parte final. Se você gostou deste conteúdo, desta aula, dê aquele like, estoura o like aí pra mim aí, porque vai ajudar demais, o algoritmo vai ficar, opa, esse conteúdo foi bacana, deixa eu levar um pouquinho o nível do canal desse cara aí. Então, pô, dê aquele like aí, tá bom? Ficarei muito feliz, você pode comentar aqui aqui embaixo, tá certo? Você pode compartilhar essa aula aqui com algum determinado colega, tá bom? Porque esse foco aqui, essa playlist é de carreira profissional em contratação pública para você que deseja atuar como consultor. Exercer sua consultoria, você assessorar empresas para vender ou prestar serviços ao governo de uma forma inteligente, de uma forma lucrativa, de uma forma segura. Consegue entender? De uma forma que o seu cliente ele consiga faturar, lucrar mesmo de verdade e colocar dinheiro em caixa para dentro da sua empresa. Você realmente trazer grandes resultados para o seu cliente. Às vezes, o resultado não está diretamente no caixa, em questão financeira, mas o seu cliente está precisando, sabe de quê? Que você resolva um problema na fase de execução do contrato. Você tem que pedir um reequilíbrio econômico-financeiro de contrato. Você precisa atuar junto à administração pleiteando repactuação. Você precisa, às vezes, lá no momento
da publicação do edital, você precisa impugnar o edital de licitação. Como que você impugna um edital de licitação? Porque o empresário ele tem interesse em atacar a cláusula do edital. Então, como que você vai fazer isso? Quanto que você vai cobrar por isso? Consegue entender? Você vai construindo esse entendimento com o tempo, Tom. Não adianta falar para você aqui 5 passos, isso não existe. 5 passos, 10, pô, isso aí já deu. Então aqui é realmente uma área que você tem que o quê? Se debruçar, buscar o conhecimento, estar conectado, se aperfeiçoar, retirar dúvidas, ter o conhecimento com quem sabe realmente da área. Tá certo? Então aqui é um canal que você tem como tirar proveito disso, tá certo? Porque aqui eu falei com vocês aqui, você assiste a playlist de consultor e você ainda aumenta ainda o seu conhecimento quando você assiste sobre os empreendedores, na playlist de empreendedores, e quando você consome a playlist de servidores públicos, que aí eu sou mais técnico ainda. Então isso aí aumenta ainda a sua performance na área. Então, é isso. Fico muito feliz, tá? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, vai ajudar aqui o professor, tá bom? E se você quer mudar de carreira profissional, quer ter uma orientação realmente para você exercer sua consultoria, o link está aqui abaixo da nossa turma de formação de consultores em licitações públicas, gerenciado pela L4 Educacional, tá bom? Empresa que só trabalha com licitação. Então, clica aqui no link, no site, que você verá a turma de consultor, tá bom? E é isso. Fico por aqui até a nossa próxima aula. Um forte abraço e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar com os demais colegas. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.